Semana 2 do nosso volume 4 do plano de estudo tutorado, né? Material oferecido pela Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais. E as turmas dos primeiros anos aí vão falar hoje sobre quantidade de movimento de um sistema de partículas. Certo, galera? Galera, vamos lá. Antes de começarmos aí o apego teórico e irmos para as atividades, convido vocês, sigam-nos nas nossas redes sociais. O nosso projeto Eu Não Erro Mais, gente, tem sido sucesso. Os professores da escola online aí, com aulas de qualidade, abordando os principais tópicos do que é cobrado no Exame Nacional do Ensino Médio, certo? E quem não é inscrito no canal, se inscreva, ative aquele sininho lá para receber aí diariamente as notificações dos vídeos que têm sido postados aí, galera. E ajudam muito a vocês. Vocês do primeiro ano aí podem acompanhar todo o projeto Enem e quando chegar a vez de vocês daqui 2 anos aproximadamente, né? Vocês vão estar aí fera para fazer a prova aí do Exame Nacional do Ensino Médio. Tranquilos, galera? Eu sou o Camilo, professor de Física da Escola Online. Espero vocês após a vinheta. Vem comigo! Pois bem, tema aí da aula passada. O flango viu sim isso aí. Tema da primeira semana falou sobre uma grandeza chamada de impulso. Como que é isso mesmo, galera? Para você impulsionar uma pessoa, você aplica uma força, né? Exerce uma força sobre esse corpo durante um dado intervalo de tempo. Essa força vai aí causar o que chamamos de impulso. Tá vendo esse garotinho no skate? Ó, ele está sob a ação de uma força durante um intervalo de tempo. Isso o impulsiona. Então, como que é o módulo do impulso? Basta você pegar a intensidade da força e multiplicar pela variação de tempo que essa força atua sobre esse corpo. No sistema internacional, a unidade de impulso é o Newton vezes segundo. Mas cuidado, gente, ó, impulso é uma grandeza vetorial. Logo, além da intensidade, tem direção e sentido. Tá vendo aqui a força aplicada? Ou aqui, ó, a força aplicada? Reparem que a direção de ação da força é a mesma direção do impulso sofrido pelo corpo, né? Tanto nesse caso da bolinha aqui, quanto nesse carinha sobre o skate. E o sentido também é o mesmo. Olha a pontinha do vetor. Ó. É a pontinha do vetor que te dá o sentido. Lembre que para uma mesma direção, sempre há 2 sentidos. Nesse caso, a força atuante sobre o carinha está na horizontal para a direita. O impulso também na horizontal, é a direção, né? E o sentido para a direita. Se eu impulsiono um corpo, gente, eu faço, por exemplo, ou melhor, eu posso fazer com que sua velocidade mude. E outra grandeza importantíssima é a tal de quantidade de movimento. Logo, eu tenho um corpo aqui de massa m. Ele está dotado de uma certa velocidade. Se um corpo de massa m está dotado de uma velocidade, sobre ele há uma grandeza física chamada de quantidade de movimento. Cuidado, gente, ó, a velocidade instantânea. Então, a cada instante aqui, tem sua quantidade de movimento se a velocidade variar, certo? Nesse instante aqui, a quantidade de movimento, o vetor quantidade de movimento, é representado aí, o módulo dele, a quantidade de movimento, pelo produto da massa vezes a velocidade, certo? No sistema internacional, quantidade de movimento é o quilograma, que multiplica metros por segundo, massa vezes velocidade. Agora, quantidade de movimento também é uma grandeza vetorial. Para bem defini-lo, não adianta eu ter só a intensidade, o valor numérico, né? A magnitude, o módulo. Eu preciso também da direção e sentido. Olha para o vetor velocidade. Vetor velocidade na horizontal para a direita. Quantidade de movimento também na horizontal para a direita. Logo, o vetor quantidade de movimento acompanha em direção e sentido o vetor velocidade. Aí nós temos o famoso teorema do impulso. Força resultante, lá da segunda lei de Newton, é o produto da massa vezes a aceleração. Só que o que é aceleração? É variação da velocidade no decorrer do tempo, né? Essa parcela aqui, ó, do denominador passa multiplicando a força resultante. Força resultante vezes variação de tempo é massa vezes variação de velocidade. Força resultante vezes variação de tempo é impulso resultante, né? Impulso resultante. E como eu tenho variação de velocidade, eu posso escrever isso em velocidade final menos velocidade inicial. Então, massa que multiplica velocidade final, V2, menos massa que multiplica a velocidade inicial, V1. Gente, massa vezes velocidade
é a quantidade de movimento. Logo, o impulso resultante é igual à variação da quantidade de movimento. Aí, galera, temos aí o teorema do impulso. O impulso da força resultante de um sistema de forças que age sobre um corpo é igual à variação da quantidade de movimento do corpo. Logo, impulso resultante é igual à variação da quantidade de movimento. Isso foi tema da aula passada, nós falamos sobre isso. Agora, gente, nós vamos trabalhar com a conservação da quantidade de movimento. Conservar-se, né? Manter-se igual, tá bom. Conservação da quantidade de movimento. Sistemas isolados de forças externas. O que seria um sistema isolado de força externa? Por exemplo, não há força externa agindo sobre aquele corpo. Pode haver forças internas. Imagina aquele carinha no skate, só que não há ninguém empurrando. Ali não haveria força externa, só força interna, né? Se há forças externas, a resultante dessas forças é nula. A força resultante se anula. Você tem várias forças atuando, só que ao final a resultante delas é igual a zero. Também é um sistema isolado de forças externas aí. Pode até haver forças externas, mas as ações externas comparadas com as internas são desprezíveis. Então você pode desprezar a ação das forças externas aí, certo? Aí eu vou enunciar aqui, se o sistema é isolado de forças externas, a resultante externa é nula. Logo, o impulso é nulo. O impulso, gente, primeiro slide, né, o valor da força multiplicado pela variação do tempo. Logo, se a força resultante é nula, 0 vezes tempo dá 0. Então, o impulso é nulo. Então, impulso, nós sabemos do teorema lá, é igual à variação da quantidade de movimento. Impulso seria quem? Força resultante vezes variação do tempo é igual a quantidade de movimento final menos quantidade de movimento inicial. Essa é a variação da quantidade de movimento. Cuidado, gente, a resultante das forças aí, no sistema isolado de forças externas, é igual a 0. Então, 0 vezes tempo, 0, é igual a quantidade de movimento final menos quantidade de movimento inicial. Logo, se eu estou num sistema, né, onde há conservação da quantidade de movimento, eu estou dizendo que a quantidade de movimento depois é igual à quantidade de movimento antes. Quantidade de movimento final é igual à quantidade de movimento inicial. A quantidade de movimento Q de um sistema de corpos isolados de forças externas, logo, a resultante das forças é igual a 0, é constante. Então, a quantidade de movimento se mantém constante. Quantidade de movimento antes é igual à quantidade de movimento depois. Então, vamos lá. Partamos para a atividade de número 1. Ela diz o seguinte: um asteroide aproxima-se perigosamente da Terra, ameaçando destruí-la. Sua massa é de 10 toneladas e sua velocidade de aproximação em relação à Terra, 98 kg. O super-homem é então convocado para salvar o planeta. Sendo sua massa de 90 kg, qual a velocidade em relação à Terra com que ele deve atingir frontalmente o asteroide para que os dois fiquem parados ao final? Em relação à Terra, após a colisão, despreze a atração gravitacional da Terra. Pois bem, vamos lá. Eu tenho aqui inicialmente, gente, um asteroide querendo colidir com a Terra. Esse asteroide tem uma massa de 10 toneladas e ele está dotado de certa velocidade, 98 km por hora. Aí vem o Homem de Aço, o Superman, chega aqui e ele vai de encontro ao asteroide. O Superman tem uma massa, 90 kg, e ele está dotado de certa velocidade. A gente quer descobrir essa velocidade. Galera, prestem atenção aqui. Eu vou ter que adotar para mim um sentido de movimento. Você escolhe, você adota o sentido. Eu preferi aqui adotar aqui para a direita, tá vendo? Horizontal para a direita. Eu estou dizendo, gente, que quem se locomove no mesmo sentido da trajetória terá velocidade positiva. Ah, professor, mas existe velocidade negativa na física? Sim. Mas eu olho para o velocímetro do carro e eu não vejo velocidade negativa? Ali é o módulo, é a intensidade da velocidade. Só que se um corpo se desloca contrariamente, em sentido oposto à trajetória que você escolheu, a velocidade dele será negativa, certo? Esse sinal da velocidade positiva ou negativa é só para te dizer se o corpo se locomove a favor da trajetória escolhida por você ou contrariamente à trajetória escolhida. Nesse caso, o asteroide terá velocidade negativa. Eu fiz essa adoção. Eu poderia ter feito ao contrário e achar a velocidade negativa do Superman. Bom, mas eu preferi fazer assim. Vamos lá. Olha os dados aí. A massa do asteroide, 10 toneladas, 10.000 kg.
Massa do Superman, 90 kg. Velocidade inicial de A do asteroide, menos 98 kg. Tá vendo que eu considerei o sinal de negativo aqui, ó? Que o asteroide eu estou considerando que ele se locomove contrariamente ao sentido da trajetória adotada. A velocidade final, tanto do Superman quanto do asteroide, é zero, pois eles vão para o repouso, eles vão parar. Qual a velocidade inicial do Superman? Ela vai ter que ser positiva, tá vendo? Ele se locomove a favor da trajetória adotada. Gente, cada corpo aqui tem sua quantidade de movimento. Cada corpo está dotado de massa e tem uma certa velocidade. Então, o Superman tem uma quantidade de movimento, que é o produto da sua massa vezes sua velocidade instantânea. O asteroide tem uma quantidade de movimento, que é o produto entre sua massa e sua velocidade instantânea. Beleza. Agora, gente, eu vou considerar o sistema aí é conservativo, né? Desculpa, existe conservação da quantidade de movimento. Logo, a variação da quantidade de movimento é zero. Você tem uma quantidade de movimento antes igual a quantidade de movimento depois. Gente, qual que é o sistema que eu tenho aqui? Asteroide mais Superman, mais Super-Homem. Então, qual é a quantidade de movimento antes do sistema? Quantidade de movimento inicial do asteroide mais quantidade de movimento inicial do Superman antes da colisão. E isso vai ser igual a quantidade de movimento final do asteroide mais quantidade de movimento final do Superman após a colisão. Cuidado, galera, prestem atenção. Quantidade de movimento é o produto da massa vezes a velocidade. E depois, tanto o asteroide quanto o Superman vão para o repouso. Então a velocidade final do asteroide e do Superman é nula. Então massa do asteroide vezes zero dá zero, mais massa do Superman vezes zero também é zero. Então a quantidade de movimento final depois da colisão é zero. Isso é igual à quantidade de movimento inicial. Como que eu calculo a quantidade de movimento inicial? Massa do asteroide vezes sua velocidade inicial, 10.000 kg, vezes menos 98 km por hora. Esse menos é porque eu considerei, né, o asteroide se locomovendo contrariamente à trajetória que eu escolhi. Mais a massa do Superman, 90 kg, vezes sua velocidade inicial, que a gente quer descobrir. Isso é igual a zero. Basta você operar algebricamente, 10.000 vezes 98, 980.000, certo? Que é igual a 90 vezes a velocidade inicial do Superman. A velocidade inicial do Superman, 980.000, dividido por 90. Isso será aí aproximadamente, né? Gente, tá errado aqui, ó. É 10.880, tá? No finalzinho acontece esse erro, que coisa. Então, isso aí será quanto, gente? Ó, 980.000 dividido por 90, 10.880 km por hora, tá? Essa será a velocidade do Homem de Aço aí. Nossa, bruto, hein? Vamos lá. A gente considera essa divisão aqui, ó, esse resultado não está correto não, tá? Não é 1880 não, 888 não, 10.888 para ser preciso, tá bom? Vamos para a próxima. Um pescador está em um barco, em repouso, em um lago de águas tranquilas. A massa do pescador, 70 kg. A massa do barco e demais equipamentos nele contidos é de 180 kg. Tudo bem. Suponha que o pescador esteja em pé e dê um passo para a proa dianteira do barco. O que acontece com o barco? Justifique. Desconsidere possíveis movimentos oscilatórios e o atrito viscoso entre o barco e a água. Tá, imagina aqui, ó, eu tenho um pescador aqui no final do barco, né? Tá na polpa e vai para a proa. Então aqui, ó, olha a posição ocupada por essa traseira do barco. Esse cara ele vai se locomover para frente. Aí vocês vão observar que ele se locomove para frente e o barco se locomove para trás. Então, repara que a ponta aqui, ó, do barco, essa parte do barco aqui, vai sair dessa posição e vir para essa. Então, o barco vai se deslocar para trás, enquanto o pescador se desloca em sentido oposto, para frente, né? Por quê? Vamos pensar aqui, ó. Quando ele vai pisar e dar um passo, o assoalho do barco irá exercer uma força horizontal para frente, direita, sobre o pé do pescador. Gente, isso parece estranho, mas a força de atrito é contrária à tendência do movimento. Se não houver força aqui de atrito aqui, ele ficaria patinando e não sairia do lugar. Então, nesse caso, é a força de atrito que faz o pescador caminhar sobre o assoalho do barco aí. Então, o assoalho do barco é comprimido e aplica uma força sobre o pé do pescador. Logo, o barco aplica uma força sobre o pé do pescador na horizontal para a direita. Gente, terceira lei de Newton, princípio da ação e reação.
Um para-ação e reação tem mesma intensidade, mesmo tamanho, mesmo módulo, mesma direção, tá vendo? Horizontal, só que sentidos opostos. Se o assoalho aplica uma força no pé do pescador para a direita, o pescador empurra o assoalho, o barco, para a esquerda, por isso que ele vai para trás. Então observa, pelo princípio da ação e reação, terceira lei de Newton, o pé do pescador exercerá uma força na mesma direção. Horizontal, gente, para uma mesma direção sempre há dois sentidos. E sentido oposto sobre o barco. Logo, o barco se deslocará para trás, tá vendo? O pescador está empurrando o barco para trás. Tranquilo? Aí, por isso que esse barco aí se movimenta para trás. Tá bom? Na letra B, né, desculpa, ele diz o seguinte: um pescador está em um barco em repouso, em um lago de águas tranquilas. A massa do pescador é de 70 kg, a massa do barco e demais equipamentos nele contidos é de 180 kg. Em um determinado instante, com o barco em repouso em relação à água, o pescador resolve deslocar o seu barco para frente com a única remada. Suponha que o módulo da força média exercida pelos remos sobre a água para trás seja de 250 newtons e o intervalo de tempo em que os remos interagem com a água, 2 segundos. Admitindo desprezível atrito, eu não tenho aqui forças dissipativas. Entre o barco e a água, qual a velocidade do barco em relação à água ao final de 2 segundos? Gente, repara que o remo empurra a água para trás. A água empurra o remo, pescador e barco para frente. Ação e reação, certo? Você imagina lá o cara empurrando a água para trás, a água reage sobre ele na mesma direção em sentido oposto. Tá bom, então o barco realmente vai para a direita, para frente, né, junto com o pescador e toda essa massa aí do barco e equipamentos. Então, a massa do pescador, do homem, 70 kg. A massa do barco, 180 kg. A massa do sistema, pescador mais barco, 250 kg. Concordam? A força resultante, 250 newtons. Intervalo de tempo de ação dessa força, 2 segundos. A velocidade inicial é 0. Eles estão em repouso inicialmente. Depois o barco começa a se mover. Então, gente, o impulso resultante é igual à variação da quantidade de movimento. O impulso resultante é a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial, o módulo da força. Por quê? Se eu considero aqui o sistema aqui água, o sistema que é barco e pescador mais água, positivo para a esquerda, para a direita aqui a força seria menos 250. Nem gosto de falar força negativa não, como eu já tenho direção e sentido, eu prefiro nem falar nisso. Mas aqui eu vou usar o módulo, tá? Nesse caso eu poderia até colocar menos 250 newtons aqui. Então, o módulo da força resultante vezes a variação de tempo é igual à massa do sistema, porque é todo o sistema, pescador e barco que vão se mover, vezes velocidade final do barco, pescador e equipamentos, menos massa do sistema vezes velocidade inicial. Cuidado, gente, a velocidade inicial é 0, tá? Então vamos lá. Eu passo dividindo o tempo aqui, eu tenho massa do sistema que multiplica velocidade final menos velocidade inicial, dividido pela variação do tempo. Vamos lá? Nesse caso aqui, a força resultante, 250 newtons, certo? É igual a massa, 250 kg, é igual a velocidade final menos 0, dividido por 2. Nesse caso, 250 vezes 2 dividido por 250 vai dar 2 metros por segundo. Por que eu achei aqui 2 metros por segundo? Porque eu trabalhei com todas as unidades do sistema internacional. Mas se eu quiser converter de metros por segundo para quilômetros por hora, onde estamos mais familiarizados, basta multiplicar por 3,6. Logo, esse sistema barco e pescador se locomove a 7,2 km por hora, certo? Então, beleza, essa é a velocidade aí do barco em relação às águas aí, né? 2 metros por segundo. Atividade 3. Gente, quantidade de movimento é algo mais complicadinho, né? Tem que realmente ter bastante prática aí. Um garoto brinca com seu barquinho de papel, que tem uma massa igual a 30 gramas e está navegando sobre um pequeno lago. Em certo instante, ele coloca sobre o barquinho, sem tocá-lo, uma bolinha de isopor e percebe que o barquinho passa a andar com metade da velocidade inicial. Seu irmão mais velho, que observa a brincadeira, resolve estimar a massa da bolinha de isopor com base na variação da velocidade do barquinho.
Desprezando efeitos relativos ao empuxo, ele conclui que a massa da bolinha é de... Tá bom. Tenho aqui a minha trajetória para a direita. Aqui eu tenho um barquinho. O garotinho está brincando com o barquinho. E esse barquinho se locomove com a velocidade v. Ou seja, existe uma quantidade de movimento inicial. O barquinho tem uma massa de 30 gramas e está dotado de certa velocidade v. Aí, o garoto vai lá e coloca uma bolinha de isopor dentro do barquinho. Ao colocar a bolinha de isopor, ele percebe, gente, que a velocidade caiu pela metade. Gente, maior a massa, menor é a velocidade, certo? Então agora, esse barco também tem uma quantidade de movimento, que é o produto da massa total do sistema, barquinho mais bolinha de isopor, fez a nova velocidade. Então, gente, olha os dados. A massa inicial do barquinho, antes de colocar a bolinha, 30 gramas. A massa final é a massa do barquinho mais a massa do isopor. E a velocidade inicial v, a velocidade final do sistema aqui seria v sobre 2. Tá bom. Então eu posso dizer que a quantidade de movimento inicial é o produto da massa inicial, 30 gramas, vezes a velocidade inicial v. A quantidade de movimento final, cuidado, é o produto da massa final. Mas a massa final agora é massa do barquinho, 30 gramas, mais a massa do isopor, mi, né? Que multiplica v sobre 2. Tranquilo? Logo, existe aqui a conservação da quantidade de movimento. Quantidade de movimento inicial é igual a final. Massa inicial vezes velocidade inicial, que é a velocidade do barquinho, né? É igual a massa do sistema, massa do barquinho mais massa do isopor, dividido, que multiplica a velocidade, nova velocidade do barquinho sobre 2. Gente, eu posso cortar esse v com esse v, Logo, se esse 2 aqui passar multiplicando, eu teria 2 vezes 30 é igual a massa do barquinho, que vale 30 gramas, mais a massa da bolinha de isopor. Assim sendo, a massa do barquinho mais a massa do isopor é igual a 60. 30 vezes 2, 60. A massa do isopor seria 60 menos 30. A massa da bolinha de isopor, 30 gramas também. Gente, preste atenção no detalhe. Eu dobrei a massa. O barquinho tinha 30 gramas. Ele tinha uma velocidade v. Agora, o barquinho tem 30 gramas. E a bolinha de isopor também 30 gramas. A massa total foi para 60. E a velocidade caiu pela metade. Então, dobrei a massa, a velocidade caiu pela metade. Tá vendo? Tá bom. Atividade número 4 aí. Imagine a seguinte situação. Um cachorro corre e pula para dentro de um pequeno trenó, até então parado, caindo sobre os braços de sua dona. Em consequência, o trenó começa a se movimentar. Então, o trenó estava lá em repouso, com a senhora lá dentro, com a dona lá dentro. Não sei nem se é a senhora, né? Por que eu pensei senhora? Sei lá. Aí o cachorro vem correndo, o cachorro tem uma certa massa, está dotado de certa velocidade e pula nos braços da dona. Que bonitinho. Considere os seguintes dados. A massa do cachorro, 10 kg. A massa do conjunto trenó mais moça é de 90 kg. A velocidade horizontal do cachorro imediatamente antes de ser seguro por sua dona é de 18 km por hora. Desprezando-se o atrito, ou seja, estou no sistema conservativo, entre o trenó e o gelo, determine a velocidade horizontal do sistema trenó mais moça mais cachorro, imediatamente após o cachorro ter caído nos braços de sua dona. Gente, vamos lá. Eu coloquei o meu sentido da trajetória para a direita. É só para imaginar que quando o cachorro vier, ele está se locomovendo para a direita, aí ele pula nos braços da dona e aí moça, trenó e cachorro saem também para a direita. Olha o que foi dado. Massa do cachorro, 10 kg. Velocidade inicial do cachorro, 18 km por hora. Eu dividi por 3,6, 5 metros por segundo. A velocidade inicial do trenó mais a moça, 0. Está em repouso. A massa do trenó mais a massa da moça, 90 kg. Então a massa do sistema, após o cachorro pular nos braços da sua dona, 90 mais 10, 100 kg. E qual a velocidade final aí do sistema? Trenó, dona, moça nem mais cachorro. Então, vamos lá. Então, conservação da quantidade de movimento. Então, no sistema conservativo, a quantidade de movimento antes é igual à quantidade de movimento depois. Gente, sistema cachorro, trenó, dona. Tá bom? Esse é meu sistema. Então, a quantidade de movimento do cachorro mais a quantidade de movimento inicial do cachorro mais a quantidade de movimento inicial
do trenó com a moça aí é igual à quantidade de movimento final do sistema. É como se eu tivesse um único corpo de massa 100 kg, tá bom? Que é a massa somada à massa do trenó mais a moça, mais a massa do cachorro. Logo, massa do cachorro vezes sua velocidade inicial, mais, isso é a quantidade de movimento inicial do cachorro, né? Antes de colidir com a dona. Mais massa do trenó junto com a dona, vezes a velocidade inicial do sistema trenó mais moça, é igual ao massa do sistema após a colisão, vezes a velocidade final do sistema. Quanto que vale a massa do cachorro? A massa do cachorro é 10 kg. E sua velocidade inicial? 5 metros por segundo, ou 18 km por hora. A massa da dona? 90 kg, junto com a massa do trenó, vezes sua velocidade inicial, 0. Isso vai ser igual a massa do sistema, que vale 100, né? Que aí é a massa dos três objetos, trenó, moça e cachorro, vezes a velocidade final do sistema. Então, 100 que multiplica a velocidade final que eu quero descobrir vai ser igual a 50, né? 10 vezes 5, 50. A velocidade final seria 50 dividido por 100, ou seja, meio metro por segundo. Certo, gente? Multiplicado por 3,6, 1,8 km por hora. Galera, é algo que vocês têm que praticar. Quantidade de movimento é algo que tem que praticar. Certo? Terminamos aí mais uma semana. A semana 2 do nosso volume 4 está vencido. Convido vocês aí para visitar o nosso projeto Enem, Eu Não Erro Mais. Vá na nossa plataforma e observe o material que é postado aí para toda a aula do nosso projeto. Certo, galera? E espero vocês na próxima semana. Vem comigo. Até logo!